Então, aí eu trouxe o segundo tom de pele. Então, um tomzinho mais amareladinho, um tom já mais para pele escura, pele preta. E agora eu quero fazer um tom mais rosado. Como que eu vou fazer esse tom? Então, eu vou, de alguma forma, aproveitar o que eu já tenho aqui, que é esse tomzinho escuro. Na verdade, eu até nem queria fazer isso, porque eu queria já fazer o sombreamento dele aqui. Vamos ver se vai dar certo eu sombrear enquanto ainda tá molhado. Então, eu trago pra cá e faço aqui a sombrinha desse rosto, né? Posso fazer aqui uma segunda camada. Trago aqui no pescoço. E trago aqui essa sombra. Pra eu trazer um tom mais claro, mais rosadinho, então eu vou clarear esse tom aqui e vou passar o meu pincel aqui no vermelho e vou trazer ele pra cá. Deixa eu ver qual cor vai ficar. E aí ele vai ficar um tom mais rosado, que a gente vai trabalhar nesse rostinho aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Esse tomzinho mais rosadinho aqui, ó. Então, eu venho aqui, já dou uma... Como meu pincel tá bem carregadinho e o rosto é pequeno, eu já vou rapidinho aqui, passando por todo o rosto, ó. Não esquecendo, claro, o pescoço. Volto aqui para dar uma segunda camadinha. Então, esse tom ficou aquele tom mais avermelhado. Vou fazer mais pra cá. Mais rosadinho, vamos dizer assim. E aí, se eu quero um tom mais amarelado, vamos dizer assim, para essa mistura que eu já fiz, eu venho aqui no meu amarelo, trago aqui, ó. E aí, eu vou trazer um tom mais amarelado, quase parecido com esse, por sinal, ó. Dou uma umedecida no meu pincel. E aí, eu trago aqui pra esse menininho um tom mais amareladinho. Notem que eu usei somente as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, fui misturando, fiz um marrom que é um neutro, e a partir desse marrom a gente vai trabalhando as cores que a gente quer. Antônio. Eu vou aproveitar que esse tom aqui é praticamente igual a esse, já venho fazer a sombra aqui, ó. Então, eu venho aqui e crio uma sombrinha aqui, passando em volta desse rostinho. Já desço aqui no pescocinho, ó. Já que é no início de um tchauzinho. Uhum. Posso, inclusive, fazer aqui, ó, uma segunda camada, ó. Resolvi aqui fazer uma segunda camadinha. Pra ficar um tomzinho mais escuro. E aí, eu pego esse restinho aqui e passo aqui em volta.
Tia Kel, você já tá acabando? Já. Aproveitar aqui meu pincel e vou trazer aqui nesse rostinho uma segunda camadinha também, antes da gente construir outra cor. Agora aqui eu vou iniciar do zero novamente, tá? Então, eu venho um pouquinho de vermelho, ó, amarelo e crio um laranja. Eu quero algo mais aguado, né? Tia Kel, Então, botei bastante água aqui. Agora, aqui eu vou vir no meu azul, trago ele pra cá. E aí, ele ficou um tomzinho escuro, né? Mas ele já ainda é mais claro que esse aqui. Então, eu vou aproveitar esse tom e já construir outro tom de pele. Então, venho aqui, só dou uma umedecidinha. Minha água tá suja, mas como é tom de pele e esse tom aqui vai ser mais escuro, então eu não tô muito preocupado com isso. Volto aqui e aí agora eu trago mais um tom de pele diferente, ó, dos outros tons. Esse aqui mais avermelhadinho. Mais terroso, vamos dizer assim, né? eu gostei desses seus tons de pele. Gostou? Você tá pondo aí os tons repetidos? Não, eles são diferentes. Todos? Uhum. Tá vendo? Notem que aqui eu acabei pegando ali no cabelinho, mas não tem problema, porque depois a gente vai subir um cabelo aqui, né? E com certeza vai ser mais escuro que o tom de pele, então, nesse caso aqui, a gente não precisa se preocupar com isso. E agora, para esse último aqui, eu posso clarear esse tom, eu posso escurecer, ou eu posso deixar ele mais amarelo. Vou tentar escurecer ele aqui. Então, eu venho aqui no azul e, ó, vou fazer praticamente esse tom que eu tinha feito aqui em cima, mas eu acho que um pouco mais escuro. Vamos ver, ó, bem mais escuro, ó. E aí, eu trago um tom mais escuro aqui. Esse aqui eu não umedeci, eu carreguei bastante o pincel. E lembrando que o rosto, né, eles são pequenininhos, então se você carregar o pincel e for rapidinho, ele não vai manchar. Eu vou aproveitar que eu trouxe um tom bem parecido com o de cima, e aí lá em cima eu não tinha feito a sombra como eu gostaria. Então, eu vou trazer esse tom aqui, ó, pra fazer uma sombra. E ele, inclusive, tinha manchado aqui. A gente vem aqui nesse pescocinho e já traz uma sombra. Se eu quiser, eu posso, inclusive, trabalhar com uma segunda camada aqui. E aí, é só simplesmente eu trazer inteiro aqui. E depois eu trago uma sombra, se for o caso. Então, ó, venho aqui. Espero secar um pouquinho, pra depois eu vir com a sombra. Vou aproveitar aqui que tá quase seco, aí aqui sim eu consigo trabalhar
a sombra como eu gostaria, ó. Só a pontinha do pincel. Eu posso usar as paletas que eu tenho, né, aqui no meu rodê, pra criar sombras em outras. Então, aqui, ó, como ele é bem parecido com esse, eu vou aproveitar esse restinho aqui, ó, e vou trazer pra cá, ó. E fazer uma sombrinha aqui. Vem aqui no pescocinho. E faço aqui uma sombra. E para esses dois, que são mais avermelhadinhos, eu posso pegar esse tomzinho. Ai, Antônio, tomzinho aqui de vermelho, ó. Desculpa. E trazer pra cá, ó. Volto aqui, nesse que é mais escuro, e vou passar aqui porque eu acho que manchou. Eu vou dar uma, antes de secar, ou seja, excesso de tinta também mancha. Então, a gente tinha um excesso ali no pincel, e aí ele ia criar essa mancha, a gente não quer essa mancha aqui. Então, eu venho aqui e vou tirando, ó, aproveitar que ele tava úmido, né? Não tava totalmente seco. Ainda consegui trazer uma sombrinha aqui, certo? Deixa eu pensar aqui. Aqui é a mesma coisa, eu acho. Vou criar aqui essa sombra mais... Não puxa a mesa, Antônio. Por quê? E assim a gente criou os tons de pele e depois eu venho criando os cabelos com vocês. Beijo!